hoje, anjos e demônios. Tema tirado do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, publicado em 18 de abril de 1857. É importante termos esse livro devido a perguntas e respostas, para a gente ficar sabendo particularidades que a gente gostaria de perguntar para um colega, para um outro espírita, e às vezes não tem tempo para tanta conversa. Então, tendo esse livro, dificilmente não tem uma pergunta, um questionamento íntimo que não esteja nele. Então, hoje, nosso tema, anjos e demônios. Uma crença milenar. Todo mundo sabe que existe anjos e que existe demônios. Mas de que forma um e o outro é, então, falado em todas as civilizações? Então, Kardec também, querendo saber essa realidade, desse questionamento de anjos e demônios, na hora da codificação, em determinado momento, 1001 perguntas, fazendo aos espíritos superiores, ele questiona, passando pela escala espírita, e entra nesse assunto de anjos e demônios. E ele pergunta, Kardec, aos espíritos da codificação: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Então eles respondem: não, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. O questionamento continua: os anjos percorrem todos os graus? Eles respondem: eles percorrem todos os graus, mas, como dizemos, alguns aceitam sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa do que os outros, gastaram menos tempo, ou mais longo, menos longo, e chegaram à perfeição. Todos nós, sem exceção, vamos ser anjos, vamos ser arcanjos, serafins, e a evolução não termina, estamos diante da eternidade. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Aí que entra a chave da resposta para os que questionamos o assunto. Ficai sabendo que o teu mundo não é de toda a eternidade, e que mais tempo antes de que ele existisse, já havia espíritos atingindo o grau supremo. O homem, então, puderam crer que eles foram sempre do mesmo modo. Já existiam outros mundos perfeitos, assim como a gente fala na doutrina espírita, sempre um rancho do sistema de Capela. Então, a Terra ainda não existia. Quando surgiu as primeiras civilizações e começaram a ter esse contato com espíritos superiores, o que vem na mente? A gente não sabia nada. Primeiro, um anjo, um espírito superior, é um anjo do Senhor. Então, em todas as tradições, em todas as filosofias, mesmo ainda nas indígenas, por mais primitiva que fossem, já tinha essa crença e tinha contato com seres mais evoluídos. Tinha os pajés, e esses seres, como é que se diz, esses pajés em si, que faziam a pregação ao povo, falavam dos deuses que eles interpretavam, Deus Tupã e outros mais, então falava desses espíritos superiores, automaticamente vem essa crença de anjos, e igualmente de demônios. Mas como ele diz, a Terra ainda não existia, e outros já alcançaram essa perfeição. Deus não criou ninguém perfeito, como eles pensam. Quem não crê na reencarnação, ou não sabe da reencarnação, e tem na mente taxativo de que
nascemos, vivemos e morremos e tudo acabou, que a evolução cessou ali, então Deus é evidente, crendo desta forma, Deus criou os anjos já perfeitos, uns seres à parte da criação. Para que ter a justiça divina, se Deus criou seres perfeitos e nós passamos por todas as dificuldades da vida? Deus é amor e bondade suprema, porque para nós é desta forma. Porque algumas crianças nascem com deficiência numa família pobre, porque outros com toda a saúde numa família rica. Então a gente já se questiona sobre Deus. Agora, Deus criando seres perfeitos de toda a eternidade, então nós nascemos para sofrer. Agora, como se sabe da reencarnação, não é crer na reencarnação, é saber da reencarnação. O crer nos deixa alguma dúvida. Eu creio, então a gente fica naquele balanço. Agora não, eu sei da reencarnação. Muitos questionam assim, vocês falam da reencarnação, mas nunca veio ninguém que contasse, dissesse, tivesse prova. O mundo está cheio de reencarnações, de provas automáticas, diretas da reencarnação, de documentários. O João Arthur gosta de falar bastante sobre comprovações da reencarnação, tem livros mostrando. Eu poderia e vou dizer, eu sei das minhas existências passadas, flashes de algumas, não é tantas, mesmo que tenha sido tantas, mas flashzinhos de 5, 10 reencarnações, eu sei. Mas eu só posso provar isso para mim mesmo. Para outros, é aquele assunto que se diz, cada um que vai provar para si. Quando Kardec lançou esse livro, veio um outro e diz, me prova o que tu está aí, o que tu está escrevendo. O Kardec é impossível eu te provar isso. Eu estudei muito, questionei, pesquisei, consegui provar para mim. Agora provar para ti, lê e estuda. É simples. Dentro da normalidade do ser humano, todos somos, de um grau mais ou menos, médio. Temos essa condição de ter na intuição a imortalidade da alma. Se no aqui e agora a gente, na turbulência do dia a dia, e não se para pensar, filosofar consigo mesmo sobre esta questão da imortalidade da alma, não vai saber, não vai descobrir nunca, ainda mais se tiver uma mediunidade, vamos dizer assim, quase que estagnada. Mas estagnada não é, todo mundo tem. Seja em flashes de intuição, seja uma evidência, parece que eu vi alguma coisa. Outros dizem, passou algo por aqui e me arrepiou. O que é esse algo que passou por aqui? Questiona. Ah não quero mexer com essas coisas. Tem medo? Essas coisas somos nós, pode ser meu pai, meu tio, meu irmão, que passou por aqui e eu não quero mexer com essas coisas. Quando eu desencarnar, eu serei essas coisas. Não existe o sobrenatural, é da lei. Então, diante da lei natural, todos nós vamos evoluir e chegar à perfeição, não absoluta, mas aqui ainda diz absoluta desses espíritos, que serão anjos. E assim sucessivamente. Uma vez criado por Deus, temos a eternidade à nossa frente. Agora, quando não tem essa essência da reencarnação, é natural que se pense que o anjo já foi criado dessa forma. Na mesma ideia que se tem, ele questiona sobre o demônio. Há demônios no sentido que se dá a palavra? Se houvesse demônios, ele seria um homem de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios em teu mundo inferior e em outros. Por quê? Se lá em Capela existiu demônios, mas aquele planeta, aquele sistema, aquela civilização evoluiu. Os ditos demônios de lá, o que se deu e o que está se dando na Terra? Como disse o Cristo, a separação do joio e do trigo. Os ditos demônios de lá vieram para cá. Espíritos evoluídos intelectualmente, mas pouco evoluídos moralmente. Assim está se dando na Terra esse degredo
não é que sejam demônios, mas muitos estão sendo degradados porque já não acompanham o grau de evolução da Terra. Estão sendo degradados para outro sistema. Mas chegam lá com a bênção de Deus e de Jesus e conhecedores da ciência ajudando aquela civilização primitiva a crescer. Então, o demônio em si, se existisse, ele teria que ser obra de Deus, porque Deus, incriado e perfeito de toda a eternidade, para existir um demônio, teria que ser da mesma condição do outro lado oposto. Um demônio mau e perverso, incriado e de toda a eternidade. Então, ele estaria de luta de igual a igual a Deus. Então, não pode ser assim. E não é assim. Mesmo as outras filosofias crendo em demônios, eles têm como anjos caídos. Lúcifer é um anjo que caiu e se rebelou contra Deus. A doutrina nos diz que ninguém regride. Se chegou a esse patamar tão superior, compreendendo a essência das coisas, não vai recair. Nós, vamos dizer, nesse grau moral, intelectual que nos encontramos, a gente não recai também. Podemos vacilar, porque ainda temos no nosso organismo, ou no nosso psiquismo, ser real que somos, o espírito, muitas tendências instintivas de autodefesa e nas vicissitudes materiais. Vamos dizer que eu tenho em mim um instinto de autodefesa muito aguçado. A vaidade, o orgulho e a pretensão de ser superior a todos. Mas ainda tudo está guardado em mim. Estou aqui lutando para me vencer essas tendências. Está adormecido em mim. Pessoas me admiram, mas de repente eu sou levado a um estado de agressão de terceiros e aquilo brota em mim de novo e eu agrido e cometo até um assassinato. Eu regredi? Não, eu não regredi. Eu estava aqui estudando, trabalhando para me vencer esse instinto que ainda faz parte de mim. Vamos dizer mais grosseiramente, nessa vida, nessa existência física, até os 40 anos eu fumava. Parei de fumar. Então eu tenho certeza em mim que em outra existência não vou ser fumante, porque já venci essa vicissitude. Então, se eu me manter no equilíbrio moral, mesmo diante de tantas liberdade que o mundo atual nos concede, e que diz que isso é natural, mas não é natural, isso faz parte do espírito primitivo. A liberdade, a suposta liberdade que nos dá, que não é liberdade, que são só vicissitudes morais. Então essa luta é constante com cada um de nós, independente da idade e da filosofia que abraça. Se chegar ao final dessa existência física e não sucumbir, essa etapa está vencida. Seja no aspecto que for da sua dificuldade, na maledicência, da fofoca, da piada, no meio da família, mas aí surge aquelas piadas pesadas. Antes eu era assim, igualmente todo mundo quando se reunia em família e a anedota corria. Hoje a gente vai vendo um troço meio sem graça, a gente falava tantos absurdos e vai vencendo esses absurdos naturais em família, que hoje já não se fazem mais. Então vamos crescendo moralmente e intelectualmente. Mesmo ainda, esses outros, vamos dizer, sendo degradados, estão na condição de demônios, ou ainda só desencarnaram e estão nas trevas, nos umbrais, não existe penas eternas. Deus é amor e bondade suprema. Seja até mesmo no espírito, que ele se autodenomine: eu sou o demônio, eu estou aqui e sou o demônio. Um dia ele será um anjo, não tem jeito, ele queira ou não queira. As obras de André Luiz, através do Chico Xavier, nos narram fatos assim, onde eles foram resgatar um dito demônio, chefe de uma falange, onde ele era o maioral. Outros desencarnados
que até se tinham como pessoas do bem, quando a gente vai indo, não importa o que eu pense, a energia vai me levar para a direita ou para a esquerda, para o lugar que eu mereço. E um irmão, naquela fila grande, diante do Ser Supremo das Trevas, todo mundo dizia, mas houve um engano, eu não sou daqui, eu fiz tudo bem aqui. E o chefe das trevas, com o livrinho da vida dele, narrando assim, simbolicamente, não, mas tal dia, tal ano, tu fez tal coisa, tu é daqui. E não tem como reclamar. Uma irmã na fila, também ponderando contra o Senhor das Trevas, ele nem disse nada diretamente para ela, nem leu o livrinho dela, simplesmente citou 3 vezes, tu és uma loba. Na terceira vez, ela se transformou numa loba real, porque nós, espíritos, na condição desencarnados, temos essa energia que pode ser manipulada, hipnotizada por outro ser das trevas. Assim como a gente observa em alguns trabalhos mediúnicos, tem irmãos que vêm e relincham, se tem como um cavalo, e tantos outros animais se manifestam desta forma, e nas trevas, igualmente. E o médium vidente enxerga, eu estou vendo uma cobra, um macaco, uma serpente, é o espírito que está ali animalizado e hipnotizado pelo Ser Supremo. E aquela mulher, aquela irmã tinha feito tantos horrores, e ela sentia, ele tinha ela como uma louca. Não vou citar os erros particulares dela. E assim ela se manteve. Mas, nesse trabalho, nesse livro, André Luiz e a espiritualidade, junto com a mãe daquele Ser Supremo do mal, estavam ali uma equipe para resgatar o dito diabo da vez. E houve um trabalho maravilhoso na espiritualidade, tiraram ele das trevas, mas sempre tem outro para ocupar esse lugar também. Então, um outro ser das trevas ocupou aquela cadeira. E assim sucessivamente. Um sai, outro vai, um sai, outro vai. Quando é que isso vai acabar? A pergunta é, quando não houver mais homens maus e perversos na Terra? Assim como ele disse, se existe demônio, é no teu mundo, porque no mundo onde tem anjos e arcanjos, não tem demônios. Então, se tem obsessores nos obsediando, que ainda não são demônios, mas poderíamos, para compreender o tema, dizer que sim. Se existem obsessores no nosso dia a dia, é porque somos maus e perversos ainda. Quando nós nos reeducar e tendo a consciência dessa obrigação, dessa missão, desse dever íntimo de cada um, que é o dever da autoeducação, o espírito obsessor que me acompanha, ele vai dizer, mas esse aí já não estou conseguindo nem reconhecer mais. Ele era em outra vida assim, mau e perverso. Era até meu amigo, nós fazíamos maldades juntos. E hoje ele começa a me acompanhar e ver que eu mudei. E estou lutando para mudar. Mesmo que às vezes eu recaia em algum momento, em uma situação da vida, e ele fica observando aquilo. Mas a gente se refaz, levanta e vai de novo. O que ele vai observar e dizer? Eu quero isso para mim também. Eu quero renascer. Eu quero ter a oportunidade de voltar à Terra. Como nos diz um espírito na pátria espiritual, conversando com os mentores, ele diz, dai-me um corpo novo, para que eu possa me esconder de mim mesmo. Porque aqui nós estamos escondidos de nós mesmos. Nós não lembramos da maldade do passado. Aquilo fechou. Nós não podemos nos lembrar. Senão a gente se apavora com nós mesmos. As nossas tendências instintivas de fazer e não poder fazer, porque a justiça humana, a justiça civil pode nos pegar, nos prender. Então a gente tem esse receio. Mais do que a justiça divina, a gente teme a justiça dos homens. Por isso vem o dever em si, da moralidade, que só eu sei o que eu faço. Tem coisas que eu penso e que eu faço escondido e que na frente dos outros eu não faço. Mas o mundo espiritual sabe.
O meu guia, o meu mentor sabe. E aquele que está do meu lado, o meu dito demônio, também sabe. Mas isso não é para ninguém se apavorar. É para a gente se observar que a vida continua. E temos a oportunidade de ser aquele para auxiliar aquele que eu prejudiquei, aquele espírito. Como diz na prece do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, conforme perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Então, se a gente perdoar aqueles que nos ofendem, aquele outro que eu ofendi também vai me perdoar. Agora, se eu não perdoo, o meu obsessor vai dizer, mas ele não mudou nada. Era tanto quanto no passado. Aquele perverso que me judiou na outra existência ainda está aqui. Então, nós temos como dever lutar por nós, pela nossa família, porque não temos outra coisa a fazer na terra a não ser cuidar da nossa família. A primeira igreja, a primeira religião do ser humano é o lar, dito pelo Cristo. Se nós seguirmos uma filosofia qualquer e dizer, eu abandono a família para seguir o Cristo vai dizer, não, me abandona, mas segue a família, porque é ali que eu estou. É ali que é o nosso trabalho, para poder reformar a terra, para ter essa condição de um dia não ter mais demônios aqui, todos nós ser esses espíritos, um dia na caminhada mais tranquila e mais serena, vamos nos transformar primeiro em homens de bem, depois de homens de bem, vamos seguindo. Essa é a evolução moral, de poder olhar o outro como se eu estivesse olhando o meu filho. Porque a gente se olha, tudo bem, mas não é o meu filho. Se eu vejo um na rua caído, está caído, até passo por longe. Mas se eu ver o meu filho caído, eu vou auxiliar. Hoje a gente valoriza a questão consanguínea, mas é muito importante, porque o consanguíneo faz eu resgatar o meu erro do passado com aquele meu filho. Porque ele é meu filho hoje porque possivelmente a gente teve uma desavença. Não necessariamente, essas coisas não são taxativas, mas se não é um filho, pode ser outro, pode ser a nora, a sogra, e no outro a gente tem essa relação de resgate. Então o valor que se dá à questão consanguínea é de suma importância para o resgate de uma vida passada. Então eu tenho hoje na minha família o meu filho, que está meu filho, não é meu filho, porque ele poderia ter sido um vizinho que eu maltratei em outra existência. Tirei a vida dele. E o pai dele ficou meu inimigo, é o demônio que me persegue, o pai daquele meu filho. Mas ele vê que eu amo aquele meu filho agora, que era filho dele também. E ele diz, mas ele ama o meu filho. Então a reconciliação começa a acontecer através do laço consanguíneo. Um dia a gente vai valorizar mais, se desencilhando desse instinto de autodefesa, vamos valorizar a questão espiritual. Então eu já vou poder dizer para o meu filho que eu te amo, já vou poder dizer para uma colega, eu te amo, da mesma forma natural, porque a gente vai enxergar o outro como irmão. Então aí vai se dando essa grande transição. Falando na aula, no outro centro espírita, sobre esse tema, aí uma colega disse, mas então o demônio não existe? Eu disse, não, o demônio não existe. Por minha surpresa, e me assustei, mas não me assustei, graças a Deus consegui fazer as pazes com o meu dito demônio. Quando eu entro no quarto para me deitar, ele está ali, nos pés da cama. Então tu diz que eu não existo, eu estou aqui, mas eu sei que ele é meu irmão. Claro, me arrepiou, onde tinha cabelos, onde não tinha também, os poros ficaram tudo espetado no corpo. Mas aí o que fazer? A Santa Prece do Pai Nosso. Tive a tranquilidade mesmo, naquele suposto pavor, de olhar ele no olho, vendo aquele ser terrivelmente, como a gente imagina, um demônio, da forma que eu tinha em mim como seria, ele estava. Comecei a fazer uma prece do Pai Nosso. E ele foi se aproximando e perdendo a forma demoníaca. Chegou na minha frente, ser humano normal.
terminou o Pai Nosso, e ele, com aquela forma humana, limpinho, só me disse, muito obrigado, e foi embora. Então, essa é a nossa tarefa, seja com esse dito demônio, mas com os colegas, no dia a dia, na casa espírita, no nosso lar, em todo lugar que a gente está. Porque, incrível que pareça, é muito fácil ser irmãos aqui dentro. Agora, quando chegamos em casa e no trabalho, somos demônios um dos outros. Podemos nos transformar em anjo um dos outros. E assim a gente vai nos vencendo e vai auxiliando essa transformação do planeta. Como eles dizem, o dia que nós conseguimos por nós mesmos, porque Deus nos deu essa existência, ou melhor, esse planeta, para nós elaborarmos ele segundo o nosso comportamento. E aqueles ditos demônios vão renascendo, e vão aprendendo e renascendo, e vai se esgotando, e nem um copo d'água sujo. A água vai caindo, e a sujeira vai saindo, vai se limpando, e a água se torna limpa. Assim, nascer, morrer e renascer tantas e tantas vezes, nós vamos nos limpando dessas impurezas, e vamos deixando de ser demônios. Porque ainda tem um detalhe muito importante. Deus nos criou simples, ignorantes, simples, sem conhecimento ou sem discernimento do bem e do mal. Mas nos deu a razão, o instinto. E isso que nos fez a autodefesa. Eu quero as coisas para mim, e no querer as coisas para mim, eu fui agredindo os outros. E os outros querendo para eles, foram me agredindo, e nos tornamos demônios uns dos outros. Mas era necessário essa autodefesa, essa conquista para estimular a razão, as ideias, as intuições, até que chega um tempo que eu começo a ter o discernimento do certo e do errado. Ele me faz um mal e eu digo, poxa, o que ele me fez é horrível. Aí eu digo, mas eu fiz com o outro e não tinha percebido. Aí eu começo a ter a percepção que aquilo que eu fiz também era errado. E vou me vencendo, vou me desencilhando daquela maldade que um dia foi necessária. Ainda temos muito em nós esse instinto de autodefesa, mas vamos deixar de ser naturalmente esses seres instintivos para nos tornar o ser espiritual, o racional, os anjos que estamos a caminho. Esse é o nosso tema. Agradecemos a Deus.